nosso estado. Pedimos para que todos desliguem os seus celulares ou os coloquem em modo silencioso, tá? E deixem as manifestações apenas para o terceiro bloco, o bloco das considerações finais, tá? O cenário da sequência dos candidatos é a mesma que aparecerá na cédula eleitoral, ok? Nós previamente conversamos com os candidatos e eles aceitaram esse arranjo, tá? Participam do nosso debate 6 candidatos e agora eu vou apresentá-los um por um. Candidato de número 1, professor Locian Barbosa. Candidato número 2, professor Ayrton Vasconcelos. Candidatos, só uma observação: ao subir, cuidado com a rampa ali, porque ela é um pouco lisa, tá? De preferência, se vocês quiserem entrar por esse lado aqui, ok? Candidato de número 3, professor Darley Santiago. Candidato número 4, professor José Francisco Reis. Candidato número 5, professor Paulo Henrique. E o candidato número 6, professor Ayrton de Sá Brandinho. Como já vimos, o nosso debate é composto de 3 blocos, ok? E agora eu vou explicar como é que vai acontecer o primeiro bloco, tá? Segundo o edital número 1, de 8 de janeiro de 2013, o primeiro bloco consiste em pergunta entre os candidatos, onde cada candidato poderá escolher 2 candidatos para fazer perguntas da seguinte forma: 2 minutos para a pergunta com tema livre, com 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Sendo que a ordem que os candidatos farão as perguntas será definida por meio de sorteio. Agora vamos ao sorteio do primeiro candidato que irá fazer a pergunta, escolher fazer a pergunta a outros 2 candidatos. Candidato número 4, professor Francisco Reis. Só tem 2 minutos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos e todas, a presença dos alunos, a presença dos professores, dos técnicos administrativos, que estão aqui ajustando, nos dando força, inclusive, e vindo ver o que a gente tem a apresentar. E como a gente vai se desenvolver nesse período em que a gente vai estar discutindo e apresentando propostas
que vão definir o destino dessa instituição, que até hoje a gente vê que não está acontecendo. Precisa mudar muita coisa, mas muito mesmo. Quando a gente chega nesse campus e a gente que participou da implantação dos campos, que foram implantados na mesma época, como o campus São Raimundo, o campus Corrente, eu fui diretor, chefe do departamento administrativo do campus São Raimundo, onde a gente fez a previsão orçamentária e tivemos a colaboração de um dos presentes aqui, que foi o professor Marcena, que também participou na previsão orçamentária desses campos. E, nessa época, havia uma verba de R$2.100.000 para cada campus, para ser implantado. A gente vê ainda a deficiência nos campos que começaram na mesma época do de Paulistana. E vê também, mais ainda, uma deficiência na implantação do campus de Paulistana. A gente vê que essa previsão não foi cumprida, não foi aplicada. E a gente fica triste com isso. Nós não temos aqui laboratório de Física, Química e Biologia onde foi previsto. Professor Ayrton Vasconcelos, que me faça uma avaliação com relação ao procedimento que foi aplicado nessas situações, né? E onde se tinha uma verba prevista e teve previsão orçamentária, né? E não foi aplicado isso, né? Passa uma palavra em cima desse. Professor Vasconcelos, Vasconcelos, você tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiramente, agradecer a todos por este momento de extrema importância pelo qual passa essa instituição. O Instituto Federal do Piauí é uma instituição secular. E a escolha do gestor desta escola era de um modo totalmente diferente do que está acontecendo agora. Era uma imposição do governo federal, em conluio com as autoridades do Estado do Piauí, com os poderosos do Estado. Então era um cargo ocupado por essas pessoas. Mas, meu caro Reis, este é o grande problema da expansão desordenada que o governo federal está colocando em todo este país. E vejam bem, nós não somos contra a expansão, nós queremos escolas sim, mas escolas de qualidade. Não apenas para dizer que existe a escola, mas que essa escola funcione e dê educação de qualidade para a população piauiense, para a população brasileira. O que está acontecendo é um desperdício de dinheiro. Veja o que o professor Reis acaba de colocar. O dinheiro existiu. E cadê os laboratórios? Foi colocação do colega. E ele fez parte da gestão, juntamente com os outros colegas aqui. E temos colegas aqui que já passaram mais de 7 anos nessa gestão, que não fez os laboratórios que ele colocou. E vejo mais, em Terezinha, lá no Campo Central, foi uma devolução de dinheiro, porque não aplicaram o dinheiro de forma correta, e sobrou o dinheiro, e teve que voltar. Professor Reis, 1 minuto para a réplica. Obrigado. Professor Ayrton Vasconcelos, é por aí, né? Há, na verdade, outros interesses, né, que não são a da estruturação da instituição, né? Isso não vai acontecer na nossa gestão, porque nós somos professores de laboratório, nós somos uma instituição de ensino tecnológico, e uma instituição de ensino tecnológico sem laboratórios, professor, não ensina tecnologia. O aluno não vai aprender tecnologia. Para isso, até mesmo as disciplinas gerais hoje usam a tecnologia.
né? Porque o que está evoluindo, e é essa evolução que a gente quer acompanhar, e vamos trazer tudo que o campus de Paulistana não teve até agora. Será compromisso nosso trazer tudo que precisa para o campus de Paulistana. Professor Ayrton Vasconcelos, 1 minuto para a tela. Então vejam, qual é a responsabilidade que esse governo tem com os nossos adolescentes? Constroem-se os prédios, mas faltam professores, faltam os laboratórios e muito mais outras coisas. Mas eu dizia lá no começo que nem sempre essa escolha foi desse jeito. Essa é a terceira vez que a eleição acontece. E nós, lá em Teresina, nós fizemos um movimento questionando por que tinha que ser daquele jeito, por que tinha que ser uma imposição. Fomos retaliados, mas insistimos no movimento, porque nós somos realmente de movimento. Vamos à luta sempre em busca de melhorias, até para a sociedade de um modo geral. Professor Reis, escolha um novo candidato para responder uma pergunta com tema livre de 2 minutos. Ok. Continuando ainda esse processo, né, e pegando a palavra do professor Vasconcelos, né, com relação a eleições diretas. A nossa proposta contempla, sim, eleições diretas, e vamos fazer eleições diretas, primeiro, para os campos que completarem os 5 anos. Segundo, vamos convocar a comunidade e, aí sim, com a decisão da comunidade de cada campus, professor, aluno e administrativo, havendo interesse da comunidade, a gente vai aplicar sim eleições diretas nos campos que a comunidade preferir, que a comunidade decidir por eleições diretas. Fora isso, nós vamos manter as decisões na comunidade e aplicando a lei que a partir dos 5 anos sim se faz eleições diretas para diretores. E vamos propor para os outros cargos também. Propondo para os outros cargos, da mesma forma, com consulta à comunidade. Não é uma imposição do reitor, porque eu vou aqui motivar vocês, vou fazer eleição direta, vou fazer isso, aquilo. Não vou fazer isso. Vou fazer o que vocês quiserem que seja feito, o que for melhor para o campo de vocês, com decisão de vocês. Professor Luciano, com relação às eleições diretas, o que o colega propõe para o Instituto Federal? A nossa proposta eu acabei de descrever aqui. Oi. Professor Luciano, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo demais. Eu já respondi várias vezes. A nossa proposta é a seguinte: eleições diretas, imediatas, para todos os cargos comissionados e gratificados desta instituição. Ponto final. Agora, aproveito a oportunidade para deixar claro o seguinte: este aqui, professor Ayrton Vasconcelos, tem uma proposta idêntica à nossa. Professor Brandinho também tem uma proposta de democratização, mas que eu ainda não entendi perfeitamente. Tem o professor Paulo Henrique, que tem uma proposta de eleição direta, tipo a que acontece na Universidade Federal do Piauí. Elegendo-se coordenadores, chefes de departamento e diretores. Tem o professor Reis, que eu não vi ainda
falar, pelo menos em debates, sobre qual é a sua proposta em relação a esse ponto. E tem o professor Darley, que até agora não se posicionou em relação à questão de eleições diretas. Chego até a pensar que ele não tem nenhuma proposta nesse sentido. E, a partir deste momento, vou cobrar esse posicionamento. Professor Reis, 1 minuto para a réplica. É isso aí, professor Marcelo. A gente, como vinha falando, nós vamos sim atender essa questão das eleições diretas dentro do propósito que a gente falou. Por quê? Porque nós também fomos nomeados como chefe de departamento de administração no campus São Mário Nonato, depois diretor de ensino do campus Corrente. E nós acreditamos também nas pessoas que são nomeadas. Tem muitos que são nomeados para ganhar gratificação, mas a maioria desempenha as suas funções. E acreditando em cada servidor do Instituto, em cada professor do Instituto, a gente vai manter a decisão do campus e não uma decisão de cima para baixo. Eleições diretas tem que ser já. Não, tem que ser consultada a comunidade. Se for interesse da comunidade, terá. Se não, aplica-se a lei. Professor Luciano, 1 minuto para a prévia. Ilustríssimo professor Reis, eleições diretas, democracia, sempre foi a vontade popular, desde o começo do mundo, ou pelo menos desde que os gregos inventaram a tal democracia. E a grande guerra, a grande batalha do mundo é esta, é entre aqueles que querem ter o poder só para si e o restante que quer vê-lo dividido. Eu aproveito a oportunidade para chamar a esfera pública. Algumas candidaturas falharam em relação a esta questão. A partir de agora, o meu discurso todo será voltado para esta questão, nesse tempo que resta. Agora, nós vamos fazer o sorteio do segundo candidato que irá fazer perguntas ou os dois candidatos. Candidato número 3, sou Darley Santiago. O senhor tem 2 minutos para escolher um candidato e fazer a pergunta com o tema livre. Quero saudar os nossos alunos, técnicos e professores do campus paulistano, os colegas candidatos, a comissão local, pela organização deste debate. E dizer que, mais uma vez, estamos aqui para discutir mais um pouco sobre o campus paulistano. E um aspecto muito importante, desde a última vez que eu vim aqui, no mês de novembro, uma coisa que me chamou muita atenção foi em relação ao pessoal, ao quadro, tanto técnico como docente do campus paulistano. E nós sabemos que, para qualquer organização, instituição, seja ela qual for, é muito importante o quadro pessoal, para que todas as ações, não só na área do ensino, pesquisa e extensão, aconteçam. Então, nós, dentro da realidade do campus, a gente vê uma necessidade pessoal muito grande, principalmente no segmento técnico-administrativo, em relação ao setor de saúde, setor de estações, laboratorista, para que a escola funcione de uma forma adequada e consiga dar esse melhor atendimento, não só para a comunidade, como para os nossos alunos. Eu queria fazer a pergunta para o professor Paulo, qual é a proposta dele para que a gente possa melhorar nesse aspecto aqui no campus paulistano, tendo em vista que
é o mínimo que uma instituição precisa para funcionar bem e ofertar educação de qualidade, quadro pessoal, bem como outros pontos que nós vamos colocar no momento seguinte. Então fica essa pergunta, esse questionamento, já que passou também pela Proreitoria de Ensino, e qual o ponto de vista, a análise que ele faz do campus paulistano. Professor Paulo Henrique, você tem 2 minutos para a resposta. Boa tarde, colegas, professores, técnicos, prezados alunos, colegas candidatos aqui à mesa, comissão eleitoral local, representantes da comissão central aqui presente, demais pessoas de outros campos que nos acompanham nesse momento importante da consolidação da democracia na nossa instituição. Como foi falado antes por alguns colegas, esse momento é importante porque vem marcar um ponto decisivo nas velhas práticas de indicações diretas a critério da gestão. Essa proposta é ponto pacífico agora porque todos os candidatos aqui, e eu particularmente assumo de público aqui, nossa proposta é fazer eleições diretas já para a direção do campus paulistano, como Corrente, como Uruçuí, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí. Então, voltando à pergunta do colega, todos os campi, quando são autorizados em funcionamento, ele tem um quadro mínimo que o governo estabelece. 30 professores e 20 técnicos administrativos. Esse é o quadro inicial do campus quando ele é autorizado em funcionamento. O que é que a gente observa hoje? Esvaziamento. E Paulistana tem uma característica peculiar. De todos os campi, é o que foi mais esvaziado. Não sei qual a lógica que aconteceu para se fazer isso aqui. Hoje o quadro de professores está reduzido, o quadro de técnicos está reduzido e as condições mínimas de funcionamento. Não sei qual foi a motivação para isso. Eu sei que a nossa proposta é de repor sempre com foco. Aqueles que têm menos irão receber de tal forma que possam ter a equidade, de tal forma que possam oferecer as mesmas condições que os outros, que possam sempre estar buscando a melhoria no ensino, na pesquisa, na extensão e na administração. Então, nossa proposta será sempre repor o quadro para que tenhamos excelência. Professor Darley, 1 minuto. Como eu estive hoje em algumas salas com os alunos, e a prioridade hoje que eu vejo mais necessária para o campus paulistano é a questão pessoal. São 13 técnicos, estou me referindo mais ao segmento de técnicos, porque na verdade é o segmento hoje que tem comprometido bastante o funcionamento do campus. Hoje o seu refeitório não funciona, tendo em vista que não tem um nutricionista e outros técnicos. A biblioteca também precisa pessoal e principalmente o setor de saúde. Hoje só temos um técnico de enfermagem para dar todo o atendimento a essa comunidade. Então eu fiz até um quadro comparativo do setor de saúde hoje do campus Floriano com o campus de Paulistano. Nós temos 9 profissionais, desde médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal e vamos facilitar praticamente o setor de saúde sem funcionar. Então a nossa prioridade é pessoal. Professor Paulo Henrique, 1 minuto para a prévia. Então veja, há de fato um equívoco na gestão com relação ao pessoal. Há campus bem servido, não na condição ideal, porque nós queremos que todos tenham. Mas o que foi que aconteceu especificamente com o paulistano? Por que esse esvaziamento? Por que os técnicos foram removidos do paulistano para outros campos? Por que os professores foram removidos sem a reposição? E o que a gente vê hoje são professores sobrecarregados, técnicos sobrecarregados, setores em funcionamento. Por quê? Porque houve uma política central que levou a isso. Beneficiar quem? Qual foi o interesse desse esvaziamento? Nós estamos assumindo aqui o compromisso de barrar, repor. Queremos que o campus Paulistana tenha as condições para que possamos implantar, inclusive, o regime de trabalho de 30 horas, que é o desejo dos técnicos. Vamos fazer essa reposição. Professor Darley, escolha o segundo candidato. Tem 2 minutos para fazer a pergunta.
O segundo ponto, gente, eu estou me referindo às questões sempre em relação à expansão dos campos, né, tendo em vista essa maturidade que nós adquirimos ao dirigir o campus de Floriano por 8 anos, então nós passamos por muita dificuldade, principalmente de pessoal e de infraestrutura. Então, volto a tocar nessa questão em relação ao ensino, né, de que forma a gente pode melhorar o ensino da nossa escola. E essa pergunta eu faço para o professor Brandinho, porque nós podemos desenvolver várias ações na área do ensino, né, e para isso precisamos, né, além do espaço físico, do quadro, né, de técnicos e docentes, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, não só de laboratórios, mas também ambiente, né, um ambiente mínimo para que se possa fazer pesquisa, porque se a gente não tiver esses ambientes para que a gente possa fazer o ensino, a pesquisa e também a extensão, tendo em vista que tem cursos técnicos aqui, e esses cursos eles precisam se aproximar mais da comunidade, né? Nós precisamos fazer convênios, editais para que a gente possa desenvolver projetos na área de extensão aqui no campus. Então, eu queria saber do professor Bandini de que forma ele pode, né, melhorar o ensino dessa escola, que eu sempre digo, é o mínimo que o campus pode ofertar para esses alunos que são oriundos de vários municípios, é uma educação de qualidade. E nós não vamos conseguir essa educação de qualidade sem esse quadro de pessoal, qualificando ele, e também essa infraestrutura mínima, que é uma sala de aula, um laboratório, uma visita técnica e esses estágios, para que as atividades elas aconteçam. Então, esses investimentos e essas ações nós fizemos muitos ali no campus de Floriano. Então, eu queria saber do professor Brandinho. Professor Brandinho, 2 minutos para a resposta. Boa tarde, professores, administrativos, alunos. Excelente pergunta. Com respeito à melhoria do ensino, tendo em vista o foco do aluno, o aluno tem que ter um ensino de qualidade, nós temos que pensar não só na infraestrutura laboratorial, como também na própria infraestrutura do campus, deslocamento, escritório, tudo isso está previsto na nossa proposta, biblioteca. Então vejamos, para que nós tenhamos um aluno de boa qualidade, nós temos que pensar na qualificação do professor. E o campus paulistano, o orçamento previsto para esse ano é pouco mais de R$ 1.800.000. Já temos estudo previsto, tá certo? Uma suplementação em torno de 15% em cima desse R$ 1.800.000, caso seja liberado, tá? Exatamente para investir em infraestrutura laboratorial. Porque sem laboratório, o aluno é estimulado. Os alunos precisam de laboratório, e o professor precisa de laboratório. Então temos que pensar também na capacitação. A Pró-Reitoria de Pesquisa hoje tem R$ 1.200.000 para investimento em ínteres e dínteres, e não está sendo aplicado de maneira adequada. Nós temos um curso de mineração onde o pessoal, os colegas não têm mestrado. Temos colegas da administração que está do mesmo jeito. Então, existe recurso sim, o que está faltando é planejamento. E esse planejamento já está previsto na nossa plataforma de trabalho, para a capacitação dos docentes, dos técnicos. Precisamos de laboratoristas capacitados, com mestrado, com doutorado. Não adianta eu ter um equipamento caríssimo e não ter um técnico capacitado. Então está previsto na nossa proposta isso. Professor Darley, 1 minuto para a réplica. Como o professor Brandinho falou, para o orçamento para o campus de Paulistano ele é 1.800.000. Mas a equipe aqui do campus, o campus paulistano, ele tem uma dificuldade, ele não gerencia esse recurso. Hoje ele está sendo administrado por Terezinha. Então, uma das nossas ações para que a gente possa fazer acontecer o cotidiano das atividades do ensino é que o campus ele tem uma equipe de licitações, de compras, né, para poder utilizar esse recurso. A equipe executar todo o orçamento aqui no campus, como nós fazemos lá no campus Floriano. Todo o orçamento do campus é gerenciado pela equipe administrativa e a equipe de compras. Isso assim a gente vai conseguir resolver desde os problemas de material de consumo até a aquisição de equipamentos. Então,
A ideia é essa, é estruturar o campo para ela assumir esse orçamento, inclusive de áreas de passagem, todo o sistema de concessão de área, que o campus tem liberdade para, junto com os cursos, né, com a gestão, administrar esse orçamento. Ou seja, uma descentralização. Professor Brandinho, 1 minuto para a prévia. Professor, é lógico que temos que pensar na descentralização. E isso é garantido por lei. Se não é feito, tem que ser feito. É só cumprir a lei. E nós sendo eleitos, dia 5, nós vamos cumprir na íntegra a lei. A autonomia administrativa e financeira para o campus. Ele vai ser o gestor do seu recurso, da sua gestão. Nós não vamos interferir. Mas o que é importante mesmo para o aluno? Além disso, é importante o aluno saber que nós vamos investir em laboratório, que é necessário. É necessário as visitas técnicas, é necessário a pesquisa. O professor precisa disso, o técnico precisa disso. Porque que adianta termos um equipamento aqui no laboratório de mineração que não funciona? Não é verdade? Não funciona, não pode. A capacidade do equipamento, ele derruba a rede da cidade. Então, tudo isso tem que ser visto. Está contemplado na nossa proposta, que nós vamos fazer. Agora, nós vamos sortear o terceiro candidato a fazer perguntas. Candidato número 2, professor Ayrton Vasconcelos. Você tem 2 minutos para fazer uma pergunta de tema livre. Professor Darley. E a pergunta, ela surge de uma necessidade que a gente está percebendo, né, que está ocorrendo no Instituto Federal do Piauí. E a questão das remoções, que já foi até tocado de certa forma aqui. E assim, no debate lá no campus Teresina Central, professor, o senhor mencionou alguma coisa do tipo bilhetinhos, bilhetes e influência política de prefeito. Você completou lá em Picos e acusou um de nós, candidato, né, de ter essa influência com os bilhetinhos. Você prega a situação de que é imparcial nesse caso. Você diz que vai cumprir lei. Existe lei para isso. Eu gostaria, professor, que você aprofundasse aquela conversa que teve início em Teresina e depois em Picos, que eu lhe fiz essa mesma pergunta. No primeiro momento, você desviou um pouco da questão. Nós queremos saber a verdade sobre essas questões das remoções. E são as questões, quando vieram as perguntas ali, pelo menos em todos os debates tem acontecido, mais de 95% se refere a essas remoções. Então existe um problema muito grave acontecendo dentro do Instituto Federal sobre este tema. Ele precisa ser resolvido. Tem muita gente reclamando. Portanto, tem muita gente sendo prejudicada por isso, professor. Aprofunde o seu comentário sobre essa questão. Professor Darley, 2 minutos para a resposta. Bom, o Ayrton deve saber o meu ponto de vista, né? Até porque os editais de remoção, por ser o diretor mais velho, apesar de mais novo, mas do campus Floriano há 8 anos. Então essa política de remoção e distribuição, isso todo mundo sabe que sempre existe um pedido de um prefeito, isso todo mundo sabe, porque vários telefonemas, né, aconteceram na minha gestão. Professor, libera o professor tal, eu digo, não posso liberar, tem edital, tem regras, tem isso, quem é que vai ficar no lugar dele? Então isso você sabe, você ontem mesmo disse, foi diretor de escola e também houve esses pedidos. Então, tendo em vista isso, e eu lembro muito bem, um dia numa reunião em Teresina, começava esses problemas de remoção, até porque o número de campos aumentou e os pedidos eram muitos. Eu digo, gente, só tem uma forma de resolver. O Rio Grande do Norte já faz, o Ceará faz, o Maranhão faz. É o quê? Um edital de remoção. Mas um edital, gente, claro, com regras, com critérios, e que seja cumprido.
O que eu questionei lá em Teresina sobre esse comentário do bilhetinho é porque o candidato me acusou como se eu fosse responsável por remoções. Como se eu fosse responsável por remoções que estão aí. Então, não tem nada a ver. O ato é da diretoria de gestão de pessoas com a reitoria. Com a reitoria, eu não assino nenhuma prova, não tem nenhuma portaria que eu autorizei, né, removendo qualquer servidor, até porque esse ato é exclusivamente da reitoria. Então, esses procedimentos, eu sempre digo, eu não concordo, está errado. E tem que fazer o quê, gente? O correto. E quando a gente faz o correto, a gente pratica somente uma coisa: justiça. E cria a cultura na instituição que o servidor sabe que uma hora vai chegar a vez dele. Então, quando alguém está errando, está falhando, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo. A gestão e a caneta está na mão de alguém, não na minha. Professor Ayrton Vasconcelos, 1 minuto para a réplica. Você não está na sua, professor, que já foi gestor, na minha que não está. Eu sempre fui professor de sala de aula. Professor 40 horas do Instituto Federal do Piauí. E mais ainda, não foi eu quem acusou, não. Eu não faço acusações se eu não tenho como prová-las. Não faço. Não foi eu. Ele não deixou claro e deixou entender que tinha sido eu. Então, um de nós, candidatos aqui, foi acusado na resposta, lá no debate em Teresina, essa questão dos bilhetes. E aí deve estar acontecendo, gerando o grande problema dos funcionários, dos técnicos administrativos, dos professores. É preciso termos critérios. Existe uma lei que permite que as remoções ocorram, mas precisa de critérios. Professor Darley, 1 minuto para a réplica. Aí, eu não disse que era você quem fez, eu disse que era um dos candidatos. Agora eu não vou precisar todo o debate, desde Parnaíba até Corrente, estar discutindo isso aqui de bilhetinho. Porque eu vim com o debate para enriquecer o debate. Agora, se for para me alugar nisso aí, eu prefiro fazer o debate depois, porque a gente tem 2 minutos para responder a questão. Agora, eu defendo o correto e o justo. O que é justo, né, o edital? Quantas reuniões eu fiz de Parnaíba a Corrente, eu fiz um debate com todos os campos dos servidores. O que é que os servidores querem? O edital com clareza, com critérios e que seja cumprido. Inclusive, nós mudamos agora, na última reunião do Colégio de Dirigentes, que o critério é ser por titulação. E os diretores, né, se reunirem, qual é o critério justo? Antiguidade. Isso é todos os órgãos da administração pública, até instituições privadas, faz dessa forma. Então, gente, eu só quero o correto. Agora, me acusar disso não tem nada a ver. A caneta que assinou não foi a minha. Professor Ayrton Vasconcelos, foi o candidato para uma pergunta de 2 minutos. Eu não estou fazendo nenhuma... Não estou fazendo nenhuma acusação. Eu pedi que ele comentasse uma acusação que ele sofreu com outro candidato. Eu não estou acusando, porque eu acabei de dizer, eu não faço acusações sem ter provas. Agora, se eu coloco a questão é porque ela está em evidência. É que os professores e técnicos querem saber o que está acontecendo. A minha pergunta vai para o professor Reis. Professor, houve uma devolução de perto, talvez um pouco mais de 5 milhões nos últimos 3 anos, 5 milhões de reais lá no campus Teresina Central. E, no entanto, eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Os alunos lá reclamam bastante de que não ocorreram as visitas técnicas, se ocorreu foi muito pouco. Eles reclamam, por exemplo, que não tem refeição para todos. A refeição é um grupo bem pouco, bem limitado. E eles fazem uma fila enorme. O refeitório fica no 5º andar. E a fila vem se estendendo pelas escadas até o 2º andar. Os alunos já não assistem mais à última aula para ganhar a vaga da refeição. Se eu fosse o pró-reitor de ensino, como é que você estaria se sentindo, professor Reis, numa situação desta? Um pró-reitor que estava até bem pouco tempo
dizendo que passou quase 8 anos nessa gestão, e dizia, se gabava de que os alunos estavam sendo bem atendidos e que teriam tido sucesso no SISU. Mas eu estive comparando o Terezinha Central com os alunos do Liceu Piauiense, que é uma escola bem mais precarizada e é maior. Professor Reis, os minutos para a reforma. Muito obrigado. Por colocação do colega. É triste ver dinheiro ser devolvido, né, numa instituição onde o dinheiro precisa ser aplicado. Nós temos aqui um exemplo maior do que o de Teresina, que é colega. Questão da previsão orçamentária que não foi aplicada no campus de Paulistana. Sequer o campus de Paulistana, meu colega, tem um refeitório funcionando. Tem um espaço, mas não funciona até onde a gente sabe. Tivemos em todos os campos e alguns campos com os alunos. Nesse aqui, nós não tivemos esse momento com os alunos, a não ser na sala de aula, apresentando nossas propostas. Então, isso caracteriza, né, a pouca importância que essa gestão dá para os nossos alunos, dá para os nossos campos. Não é importante nesse sentido. E, claro, caberia ao proreitor de ensino acompanhar esses detalhes e, como uma pessoa próxima ao gestor maior, interferir para que os alunos fossem melhor tratados e que eles não perdessem aulas, como o colega fala, e a gente vê lá realmente a fila que está quase chegando no peso. São 5 andares, é uma fila de quase 5 andares, os alunos perdendo aula para pegar a refeição. É triste para a nossa instituição ver um cenário desse. Professor Edson Vasconcelos, 1 minuto para a réplica. Então, por isso, gente, nós defendemos as eleições diretas para todos os cargos. Todos os cargos. Por quê? Porque o gestor, ele vai ter que estar aqui na frente de vocês. Quem sabe num debate como esse, com um plano, um projeto de trabalho, e nós vamos escolher o melhor trabalho. É diferente de você chegar e colocar uma pessoa. Eu quero que esta pessoa seja o proreitor de ensino. É diferente o compromisso que ele vai ter daquela outra pessoa que fez um projeto e disse que vai executar. Se vai executar ou não é um outro problema. Mas pelo menos ele fez a promessa dele. Gente, a escola Liceu Piauiense competiu no SISU também com seus alunos e aprovou mais do que os zonas do Terezinha Central. Professor Reis, 1 minuto para a réplica. O colega observou, eu não fiz essa comparação ainda com relação ao SISU, mas não vou deixar de acreditar no colega, porque a gente percebe que o nosso ensino está carente, está precisando melhorar, está precisando de mais apoio da instituição para que a gente tenha mais sucesso, principalmente no SISU. E com relação a eleições diretas, é muito interessante, é muito importante, mas se fosse a solução, nós teríamos cidades perfeitas, porque todos são eleitos com eleição direta. E nós não temos cidade perfeita, nós não temos estado perfeito, e nem temos um país perfeito, e todos são eleitos diretamente. Então, meu caro, eu prefiro consultar a comunidade com relação à implantação das diretas, e serão implantadas dentro do que foi determinado por lei. Muito obrigado. Agora, vamos ao sorteio do 4º candidato a fazer perguntas.
Henrique, você tem 2 minutos para fazer uma pergunta com o tema livre. Bom, acho que alguns já falaram aqui algumas coisas, tipo uma torre de papel, temas dos mais diversificados, e sempre na tentativa de querer macular um ou outro dos candidatos, até agora pouca proposição. Eu acho que a plateia aqui está presente, está buscando propostas concretas, mas para que não pague nenhuma dúvida sobre qualquer insinuação que possa ser colocada aqui, deixar bem claro. Quem fez a pergunta ao candidato da lei sobre a questão das emoções foi eu. Quando ele retornou dizendo a questão do bilhetinho, eu tenho a convicção e a certeza de que não se referiu a mim, porque isso nunca foi minha prática. Mas eu faço mais, além. Eu coloco aqui como desafio a quem está ensinando isso aqui, de que se provar que tem alguma coisa minha, algum bilhetinho meu pedindo remoção, eu renuncio minha candidatura, porque não seria digno de... Portanto, caso a pessoa que está levantando a insinuação não prove, que ele faça o mesmo, porque ele também não será digno de ser candidato, tá certo? Então fica aqui o nosso desafio. Bom, com relação a outros problemas, o que o candidato quis levantar comparativamente o liceu, o instituto, eu discordo. Nós temos os melhores professores e os melhores alunos. Se não temos os melhores resultados, mas temos. Eu não acredito que o professor queira comparar outra escola, achar que lá tem professores melhores do que aqui. Eu não acredito. Nós temos os melhores professores. Se inclusive ele é professor, eu acredito que ele é um bom professor também. Então isso é joguinho de plateia. Agora minha pergunta ao professor Brandinho. Concretamente, o que o senhor aponta para os principais problemas que o senhor identificou aqui para o campus paulistano? Professor Brandinho, 2 minutos para a resposta. Bom, conversando com os alunos, nós vimos a necessidade do restaurante, do refeitório, necessidade de laboratórios, de infraestrutura, capacitação dos docentes. Isso aí eu já deixei bem claro. O orçamento institucional do campus paulistano é um pouco mais de R$1.800.000. Isso é um dado, é um fato. Bom, para termos de infraestrutura, um estudo já feito em cima dessa expectativa orçamentária, e eu acho que os outros candidatos devem ter isso também já feito, de suplementação para infraestrutura, em torno de 15% dá para fazer, tá? A mais para infraestrutura. Para a capacitação, nós temos R$1.200.000 para Minter e Dinter, que não é utilizado plenamente, tá? Dá para fazer, dá para trazer capacitação para cá, mestrados e doutorados, tá certo? Bom, falta de pessoal, como é que nós vamos fazer? Só tem uma maneira, nós temos que buscar a nossa realidade e levar ao MEC, atrás desses códigos de vagas. Temos que fazer um levantamento dentro do Instituto em termos de percentual de pessoas, não só no campus paulistano, porque é gritante. Distribuição de CDs e FGs, nós já temos uma proposta de fazer um estudo que era para ter sido feito na época da instalação do Instituto, transformação de ser feito para o Instituto, e não foi feito para enxugar a máquina, tá? E fazer a distribuição de maneira correta dos CDs e FGs. E isso tem que ser feito de maneira urgente, porque senão, no final da expansão, não vamos ter mais funções gratificadas e nem cargos de direção. Tá? Bom, a gente observa que, de fato, começa a aparecer algumas proposições que podem resultar na melhoria do funcionamento do campus e do Instituto como um todo. Eu vou mais além. O nosso modelo proposto para a gestão do IFE é bem claro, contempla a autonomia, o respeito à autonomia do campus com a eleição direta. Por quê? Porque o diretor do campus, atualmente, mesmo não havendo a exigência dos 5 anos, mas é uma indicação da reitoria. Então a reitoria pode sim
abdicar do processo discricionário e fazer de forma democrática e participativa uma consulta à comunidade, independente de que o campus tenha 1, 2, 3, 4 anos. É uma prerrogativa da gestão. E essa prerrogativa nós assumimos. Queremos inicialmente, com vocês aqui do campus paulistano, dizer: a nossa proposta é respeito à autonomia, eleições para a escolha do próximo gestor dessa casa aqui, respeito e valorização dos servidores. Professor Brandinho, um minuto para a réplica. Bom, professor, o senhor perguntou especificamente com respeito à infraestrutura. Bom, com respeito à eleição, já deixei bem claro. Nossa candidatura é a única que apresenta para apreciação da comunidade os pró-reitores. Tá? E defendemos eleições em todos os níveis, inclusive, tá certo, dos campos que ainda não tem 5 anos. Está na nossa proposta, está lá, basta o senhor ler. Tá? Então defendemos as propostas, a eleições diretas em todos os níveis. Tá? Coordenação, direção de ensino, direção administrativa, tá? Todos. É necessário também ter uma visão igualitária. Por que é que o campus Teresina Central tem um atendimento pleno aos alunos e aqui não tem? Por que é que lá no campus Teresina Central os alunos podem participar dos eventos e aqui não pode? Então precisamos sim dar o apoio ao aluno de maneira mais eficiente. Professor Paulo, escolha um candidato com 2 minutos para a pergunta semanal. Bom, mais uma vez, retomando aqui questões que foram levantadas, eu acho que qualquer situação que fira a dignidade da pessoa deve revoltar a todos, não só para o reitor de ensino, mas a todo cidadão e cidadã. Qualquer situação que seja vexatória, que leve a constrangimento, a situação deve sim ser de indignação a todos. Não é preciso ser pró-reitor de ensino para se de ficar indignado com certas situações. Bom, voltando à comparação de resultados do SISU entre o Instituto e outro colégio aqui. Devemos sim que todas as escolas públicas tenham um ensino de qualidade. Não precisa ser só o Instituto. Aqui sim, nós buscamos fazemos porque acreditamos nos professores, nos técnicos, na vontade dos alunos. Há problemas no processo? Há. Mas o papel do gestor é buscar solucioná-los e não ficar